Boa tarde, pessoal. Hoje vamos começar mais um dia de atividades no PC, Grupo de Permacultura do CITA. Eu sou o Alê. Eu sou a Evelyn, né? No último vídeo a gente falou um pouco sobre o processo de compostagem, né? Os resíduos orgânicos. E aí hoje a gente vai falar sobre como utilizar mais ou menos, né? Esse resultado, né? Que é o humus, o biofertilizante e sobre outros adubos também, de adubos e solos. Então, o assunto é solos e adubação. E a partir dele, então, a gente vai mostrar como verificar qual tipo de solo que você tem, como melhorar as qualidades desse solo. E aí a gente vai desenvolver agora esse tema para vocês. Sim. Quando a gente pensa no plantio, né? A gente, primeiramente, nessa parte de adubação, a gente tem que olhar primeiro o solo que a gente tem, né? Então, por exemplo, aqui no CITA, a gente tem uma variedade até de solos, né? Visto que foi uma terra que já foi mexida, né, tinha o solo original, que era mais úmido, porque aqui fica perto de córregos, né, de rios da cidade, e é uma sequência de terrenos planos, e então essa umidade se mantém bastante presente, né, que a gente sente aqui a umidade quando a gente percorre, né, os quintais, as praças, e também pela natureza da vegetação que cresce aqui. Mas aí, como vem terra de outros lugares, então existem essas modificações que aconteceram, né? Então, aqui a gente tem, por natureza, uma terra mais argilosa, que ela costuma manter a umidade durante mais tempo, mas que para plantio exige um número mais reduzido, né, de espécies, então não é qualquer tipo de planta que vai se adaptar. E aí então, para que seja usado para o cultivo, né, esse solo precisa ser tratado, né, para que haja uma variedade maior de nutrientes nele. E aí, então a gente vai mostrar para vocês como a gente perceber as qualidades desse solo. Existem vários tipos de solo, né? Tem solos que são mais argilosos e tem solos que são mais arenosos, né? Que tem uma quantidade maior de areia nele, né? E também tem o solo que é mais rico em matéria orgânica, enfim, tem uma diversidade, assim. E cada planta, ela gosta de um tipo adequado de solo, assim, não é uma regra, nenhum modelo, mas é como aquilo ali se dá e como ela vai se alimentar daquilo, né? Então tem planta que gosta mais de um solo com matéria orgânica, outra prefere um solo mais argiloso, arenoso, e aí que vem a parte da análise do solo, né? Que aí você pega e vê aquele solo que você tem e vê como você pode melhorar para contemplar a planta que você quer colocar ali, o canteiro que você quer fazer ali, ou mesmo num balde pequeno. Isso, então. Esse teste que a gente faz com o solo, basicamente, acontece por um processo chamado decantação. Decantação é quando você coloca uma substância sólida na água, e aí você deixa ela ali dentro, que aí ela vai se separar em partes. Uma porção vai ficar mais no fundo do seu pote com água, outra porção vai ficar mais na superfície da água, e aí outras porções vão ficar separadas em camadas, né, ao longo daquele líquido. E aí é isso que vai acontecer com o seu solo quando você realizar esse processo. Que aí você pode colocar um copo de uns 200, 300 ml de água, a quantidade do seu solo, e aí então, de acordo com o tipo de solo, vai acontecer
uma coisa ou outra, né, que a gente já vai explicar. Sim. Aí nesse processo de decantação, que você vai ver que vai separar a argila da areia. Então, aí você vai ver se a sua terra ela tem uma quantidade maior de argila ou se ela tem uma quantidade maior de areia. E isso é importante para a gente ver quando a gente for plantar, né? Porque às vezes, se é um solo muito arenoso, você pode encontrar dificuldades para plantar nele, né? E aí você vai precisar colocar um pouco de matéria orgânica, ou você vai procurar colocar uma terra mais argilosa, e quando acontecer o contrário também, numa terra muito argilosa, é mais fácil desse solo compactar. Então, quando o solo ele fica compacto, as raízes sofrem um pouco, né? Para elas encontrar o caminho, assim, é mais difícil um pouquinho. Porque a argila tem partículas menores, né? Então essas partículas ficam mais juntinhas. E aí então as raízes têm dificuldade para se espalhar pela terra, encontrar o caminho para tomar da água que o solo oferece e os nutrientes que o subsolo possui. Então, porque o solo tem a sua camada superficial, que é a camada em que vão se depositando as folhas, frutos, né, que caem das plantas que estão presentes ali, que vai formando aquela forração, e aí depois vem uma camada de substâncias que ficaram se decompondo ali durante um certo tempo, misturadas com a terra, e depois você tem mais para baixo, mais para o interior, né, do solo, a camada mais de terra maciça, né? Então, normalmente, quando o pessoal vai fazer construção civil, eles costumam sempre dispensar essa primeira camada que está misturada com os resíduos vegetais, os resíduos orgânicos, pegar dessa camada mais baixa, né, da terra, para eles utilizarem nos processos de fabricação dos tijolos, elaboração da taipa, porque aí eles têm mais segurança do que é a qualidade daquele solo que eles estão usando, né, para manter a característica do produto da construção civil específico que eles estão gerando. E nesse processo, né, de estudos e tudo mais, da galera que já veio bem antes da gente também, eles perceberam que, por exemplo, na bioconstrução, é bem mais da hora, assim, você às vezes pegar, inclusive, esse solo que a galera pega da construção civil, que é aquele que vem, inclusive, com várias cores, assim, bem sedimentar mesmo, ele é o mais utilizado na bioconstrução, assim. Imagino que ele tenha uma quantidade mais equilibrada de argila e areia, porque na mistura, né, da bioconstrução, a gente vai ver também umas oficinas mais pra frente, né, durante esse nosso processo aqui no INPC, que na mistura vai uma quantidade de argila e uma quantidade de areia. Então, dependendo da terra que você tem, você pode acabar colocando menos areia, quando você tem esse equilíbrio, né, entre a argila e a areia que já vem na sua terra, assim. Isso é bem da hora. Então, aí agora a gente vai mostrar como esse processo é realizado de teste, né? Porque aí a gente vai mostrar para vocês primeiro os tipos de solo que a gente tem aqui no espaço, né? E depois a gente fala a respeito do teste em si. Então, que aqui a gente tem um solo que vem com bastante compostos orgânicos, resíduos de folhas, de cascas de árvores, sementes, né? Então ele vem com essa quantidade de nutrientes, minhocas, tatu-bolinhas, outros bichinhos que vão percorrer o solo. Então essa é uma camada mais superficial, normalmente, né? Então a gente sempre usa ela para compor
o material que vai nutrir as plantas, porque ela tem toda essa riqueza viva, né, que está presente ali. Essa daqui foi a que a gente usou, boa parte dela para a construção aqui do nosso cantinho. Ó, pode ver que ela até suja, ó, minha mão, porque ela é bem argilosa assim mesmo. Nessa daqui a gente teve que usar uma quantidade de areia assim para manter esse equilíbrio. E essa terra ela foi de caçamba assim, né, desses terrenos que a galera tira assim, provavelmente de construção civil mesmo que tiraram. E aí a gente pegou uma caçamba pra cá, ó, e pode ver, ela tem várias cores. A gente foi quebrando ela, a gente fez várias outras coisas também com a terra, fez tinta, coloração, pigmentação natural. Então, na verdade, assim, o solo ele tem várias funções, né? Não só do plantio, assim, mas é vivo mesmo. É algo vivo, assim, que está em constante transformação. E aí a permacultura dá a oportunidade de utilizar esses elementos, né, essas energias diferentes que a terra traz em diferentes processos dessa elaboração da construção e dos sistemas vivos que vão participar ali daquela casa, daquele sítio, né, dos cuidados que existem naquela propriedade. Então, a outra terra que a gente tem aqui é mais arenosa, e aí a característica que a gente vê mais marcante dela, né, é que ela fica mais fácil da gente penetrar com qualquer objeto, né, qualquer movimento. E, por exemplo, quando a gente insere o dedo, né, ele afunda mais facilmente. E aí você vê que ela é uma terra que fica mais solta, ela costuma deixar já assim esfarelando mais fácil. Você vê que ela se desmancha em grãos, né, vai se formando os grânulos. E aí então você usa para fazer essa composição. Então, que é uma terra que vem de um processo de sedimentação mais longo, que ela já está mais desgastada normalmente, não tem muitos nutrientes para apresentar para as plantas. É como se fosse isso, né? Como se fossem as moléculas assim, da areia, elas são mais expandidas assim, e a da argila são mais nelas, assim, mais juntinhas. E aí, quando você começa a misturar essas terras, eu vejo assim que quanto mais mistura tiver, assim, mais diversidade tiver no seu solo, mais as plantas vão se desenvolver, assim, porque aí você não vai limitar o seu solo a um certo tipo de nutriente, a um certo tipo de solo. Então não só uma planta vai se dar bem ali, você vai conseguir fazer esse consórcio aí de plantas que vai ser muito mais benéfico, né, para as plantas, para o solo e para a gente mesmo. Assim. A diversidade biológica, porque aí você gera mais interações dentro daquele sistema. Ao invés de ser só um tipo de interação que aquela planta vai ter a permissão de realizar, ela vai ter a possibilidade de realizar várias mais, e aí então tornar o sistema de vida dela, né, a forma com que ela está se nutrindo ali daquele ambiente, mais variado. Nós estamos aqui numa parte intermediária do processo, em que a matéria orgânica fica já se depositando na superfície, subindo, né? E a gente vê a terra arenosa começando a se depositar no fundo. E aí, comentando também, né, sobre essa troca de nutriente entre solo e planta, a gente pode deixar aqui para vocês um comentário sobre um documentário, que é um mini-doc assim, de animação da Ana Primavera, que é A Vida do Solo.
ela retrata nesse mini documentário assim, mais ou menos como funciona essa troca de uma forma bem didática assim, e divertida. Depois a gente vai deixar o link desse documentário na descrição desse vídeo. E aí então ele vai mostrando como esses nutrientes vão se apresentando na terra, né? Então, que o solo tem várias características com relação aos nutrientes. Primeiro a gente pode falar dos macronutrientes, então que eles são o nitrogênio, que é o N, né, daquela formulazinha que o pessoal costuma mencionar. Depois tem o fósforo, que é a letra P, o potássio, né, que é simbolizado pela letra K. E aí depois vem outros, né, como por exemplo o cálcio, que está presente nas cascas de ovos, né, ossos, esses elementos mais relacionados com o esqueleto humano e animal degradado, né, as carcaças, né, que ficam ali se degenerando na terra. Também tem o magnésio e o enxofre, né, que eles vão dando equilíbrio de acidez e base do solo. Então aí também existem os micronutrientes, que eles vão dando essa variedade de nutrição para a terra. Então, que são o boro, e aí tem o cloro, o manganês, o molibdênio, o zinco, o cobalto, o níquel, o cobre, o ferro e o selênio. Então, quando a terra tem uma variedade maior desses nutrientes, ela consegue prover uma qualidade, né, de crescimento melhor para as plantas. Porque muitas vezes você vê plantas que ficam com as folhas caindo mais rápido, né, do que o período natural, né, o período da estação. Normalmente é a carência de algum desses nutrientes. Quando você vê que ela tem alguma parte mais amarelada, ou quando vai formando buraquinhos com muita facilidade, né? Geralmente são essas questões de falta de nutrição. E aí depois tem outras questões que a gente pode aprofundando futuramente aqui nas nossas conversas. A gente precisa criar uma alimentação também para esse solo. E porque enquanto as plantas estão ali, elas têm uma troca, né? Então elas retiram do solo para se formar, para sua autossobrevivência, devolvem uma parte disso para a atmosfera, só que aí o solo ele precisa de um alimento para ele poder manter aquela planta também. E aí que vem a parte da adubação. Os adubos que a gente usa é como se fossem o alimento, né, para o solo. E aí existem diversos adubos, né, que a gente conhece e que a gente quer conhecer também, né, se alguém souber, sempre aí dá uma sugestão também pra gente usar, pra gente conhecer. Um que a gente já mostrou foi o da semana passada, né, que foi o da composteira, do minhocário. Aquele ali é o humus, né, dos bichinhos da terra, que a gente chama, assim, que ele pode ser feito com as minhocas, do jeito que a gente mostrou, ele pode ser feito com piolho de cobra, com tatu-bola, com tatu-bolinha, né? E aí, naquele mesmo processo que a gente mostrou, e ele é um tipo de alimento para o solo, depois que ele passa por todo o processo de compostagem, de todo o processo que a gente falou. Esses tipos de adubações, né, são de duas naturezas, né, basicamente. Né? Tem os adubos inorgânicos e os adubos orgânicos. Então, adubação inorgânica são os produtos químicos que as pessoas compram, né, que são as fórmulas de produtos que são ou um alimento químico simples, ou então um composto químico, né, uma mistura ali de elementos químicos que as pessoas injetam no solo. Só que normalmente essa adubação é muito agressiva, né, porque ela faz com que a planta altere, né, os seus processos biológicos
para conseguir absorver aquela quantidade de nutrientes que estão sendo fornecidos para ela, né, de alimentos químicos que estão sendo fornecidos ali. Já o processo de adubação orgânica trabalha com a digestão natural que a planta tem, a forma natural dela se nutrir, né, dela retirar o alimento do solo. E aí então esses processos, né, que são elaborados a partir da compostagem, das várias formas que a compostagem é realizada, traz então essa colaboração com a planta a partir do próprio sistema vivo que ela já tem presente. Sim, porque também quando a gente pensa no adubo inorgânico, assim, seria, por exemplo, o NPK, né, que a galera usa bastante, a gente costuma não utilizar esses adubos na permacultura, assim, na agroecologia, porque a gente acredita que com a compostagem ela é mais que suficiente para suprir as necessidades do solo. Ela traz uma quantidade de biodiversidade ali presente que aquilo já é muito suficiente. Fora que existem muitos outros processos, né, de adubação e de compostagem que você consegue ainda uma biodiversidade maior. Então, se você pensar em tudo isso e olhar para esses adubos inorgânicos, eles são até menos eficientes, né? Além da questão da variedade maior de nutrientes presente na adubação orgânica. Então, os adubos orgânicos, então, eles têm a natureza vegetal ou animal, né? São elementos de origem vegetal ou animal presentes, né, no processo. E aí, então, existem vários processos de realização de cultivo, né, realização da agricultura, da jardinagem, do cultivo de solo. E aí, então, de acordo com esse processo específico, né, que vai ser empregado mais elementos de origem vegetal, de origem animal. Como você vê, por exemplo, a agricultura biodinâmica, tem vários compostos que usam elementos animais para realizar os ativadores ali de nutrição do solo. Outras pessoas já usam compostos só vegetais, e aí então essa variedade você tem que reconhecer dentro do seu processo de cultivo e de acordo com a necessidade do seu solo, o que ele está precisando e o que você reconheceu ali como carência, né, que existe. Sim, mas isso, olhar para o solo que você tem e olhar também o que você tem, que está no seu alcance para você fazer, e da praticidade também. Além do humus, né, de minhoca ou de piolinho de cobra, a gente tem também o biofertilizante líquido, né, que é o chorume, que é um resultado do minhocário também. Para fazer a adubação com esse composto, quando passa por esse processo da compostagem, esse resultado, que é o chorume, é como se fosse um compilado muito forte de vários nutrientes, assim. Então, como tudo em excesso é geralmente ruim, prejudicial, o biofertilizante, quando você joga ele direto na terra, saiu do minhocário direto na terra, ele pode acabar não ajudando, né, as plantas, porque ele é muito forte. É como fosse um fortificante. Se você tomar uma dose cavalar, você fica intoxicado. Aí você tem que saber qual é a dose tão adequada para você tomar, para que aquilo te faça bem, te reponha a sua necessidade, supra aquilo que você precisa, ao invés de gerar uma dificuldade para você na sua digestão, no seu aparelho digestivo. É a mesma coisa que a gente deve reconhecer com o aparelho digestivo da planta, o que vai fazer bem para ele. Sim. E aí, no caso do chorume, né, do biofertilizante, a gente geralmente tem que diluir ele em água, geralmente numa proporção de 1:10. Então, qualquer medida que você escolher, por exemplo, se você escolher um copinho, então vai ser um copinho daquele de biofertilizante, você vai diluir em 10 de água. E aí, com essa mistura,
você joga essa mistura nas suas plantas. Aí pode ser aplicado nas folhas ou direto no solo mesmo. Mas é importante essa proporção porque pode ser nocivo, né? Quando você não faz essa diluição. E quando for aplicar, é sempre bom no final da tarde ou no começo da noite, porque o sol costuma ter uma reação química com esses biofertilizantes, e aí então às vezes ele acidifica, né, aquela proporção que tem ali, aquela mistura que foi realizada ali, e acaba tornando aquela mistura agressiva para a planta, o que não é o seu intuito, né? Um elemento que as pessoas usam bastante para adubação é o esterco, né? Ele deve ser usado de uma forma que tenha já passado o período de acidificação dele. Porque quando o esterco está fresco, ele costuma ter muita acidez ainda. E aí então o que é feito assim, é coletar esse esterco, né, seja de vaca, de cavalo, de cabra, qualquer animal que seja, com preferência ruminante, e aí ele fica secando durante um certo tempo, uma quantidade de dias, né, uma semana geralmente, né, pelo menos. E aí então, quando ele já está bem seco, aí você vai triturando aquele pedaço de esterco, e aí então ele vai formando então uma substância que vai ficar um pozinho ali, e aí esse pozinho você vai misturando com algum composto orgânico para gerar então esse nutriente para o solo. E aí mistura com a sua terra do cultivo, para que aí faça o efeito no seu solo, melhore ali a qualidade para a sua planta. E aí lógico que você vê assim, uma quantidade menor, né, porque esse elemento tem bastante concentração de nutrientes, então tem que ser uma proporção mais suave, né, uma quantidade menor dele para a sua quantidade de terra. Porque mesmo o composto orgânico nunca se coloca muito, né, na terra. A gente tem sempre que rarear ele ali para que ele seja o fortificante e não dê uma explosão na planta que ela não consiga lidar com o processo. Né? Geralmente esse tempo que você deixa ele curtindo, o esterco, assim, geralmente é 30 dias, né? Mas aí vai depender muito do tempo também. Se tiver um tempo muito quente, aí provavelmente ele vai ficar mais rápido, né? Esse processo vai ser um pouco mais rápido. Mas se você vê que seu tempo tá chuvoso, tá meio úmido, aí isso vai demorar mais. É tudo de acordo com todo o resto, né? Todo o ambiente que você tá, assim. Então, o outro tipo de fertilizante orgânico, né, que existe é o bocashi, né? O bocashi é uma mistura de ingredientes que são deixados curtindo, né, durante um certo tempo, e aí depois que eles já estão bem curtidos, que você já misturou, você pode inserir ele para a terra, que aí ele fica meio assim como uma bomba de nutrientes também para o seu solo, e ele também tem essa necessidade de diluição. O bocashi é um fertilizante orgânico, um sistema de adubação orgânica, que foi elaborado por produtores rurais japoneses. Então ele chegou no Brasil já há muitos anos, com os descendentes, né, de famílias japonesas, que veio trazendo essa prática. O bocashi chegou no Brasil com descendentes de famílias japonesas, então eles começaram a gestar essa prática da elaboração do bocashi também aqui, e aí então foram difundindo para outros diversos agricultores, né? Então normalmente ele é comercializado em pacotes pequenos, esse aqui é de 300 gramas, então, porque uma quantidade pequena dele já supre, né, as necessidades de uma área bem grande de plantio, e aí então trabalhar com a quantidade menor facilita de manter a proporção do que aquele solo necessita. O bocashi, né, ele
esse é o comercializado, mas existe, né, algumas formas de você produzir o seu próprio bocashi, né? Aí é um processo até é um processo, porque existem processos aeróbios e processos anaeróbios. E o que isso quer dizer, né? Aeróbio é quando ele precisa da presença do oxigênio para esse processo acontecer, né? Então, por exemplo, o processo da compostagem no minhocário, assim, são processos aeróbios, porque eles acontecem na presença do oxigênio. Agora, os processos anaeróbios são os processos que eles não têm a presença de oxigênio ali para acontecer, que é o que geralmente acontece no bokashi, né? E também em outros processos, por exemplo, quando a gente faz aquele modelo de fossa, né? De bacia de evapotranspiração, quando a gente coloca as bactérias ali dentro para fazer essa compostagem, né, e limpar a sua água, é um processo também anaeróbio, porque ali está acontecendo dentro da água. E aí o bocashi ele pode ser elaborado tanto com substâncias que são exclusivamente vegetais, quanto a mistura de substâncias vegetais e substâncias de origem animal. Aí depende da composição que o fabricante ou você que quer fazer pretende ter de nutrientes para o solo, né? Depende da composição dos nutrientes para o solo, e aí você gera um tipo de formulação ou outra, né? Sim. E aí, esse processo da produção, como que ele ocorre? Primeiro, basicamente, você precisa de um recipiente, né? Um balde que seja, geralmente com tampa, mas se não tiver também não tem problema, é mais para proteger. E aí você coloca um saco dentro desse balde, né? Desse recipiente, ou dois, porque é importante que essa parte que a gente vai colocar os ingredientes, né, para o nosso bokashi, ela seja resistente, né? No mínimo que não fure, essa sacola ela não pode estar furada e tudo mais. Aí a primeira parte que a gente usa, geralmente são porcentagens assim, né? Não é uma regra, né? Nunca é uma regra, mas são coisas que foram testadas por pessoas e dessa forma que se chegou, né, que é o mais válido a ser feito, assim. Então é o que a gente faz. E aí a primeira parte é mais ou menos 65% de farelo. E aí o que seria esse farelo? Poderia ser um farelo de aveia, farelo de arroz. Só que se você não tem isso perto de você, então você pode usar uma substituição, que é algo que seja rico em carbono, né? Essa base do bokashi, ela tem que ser rica em carbono, porque o carbono também é uma substância que muita planta gosta, assim, a planta adora carbono, adora mesmo. Inclusive, é por isso que elas estão em várias frestas de asfalto aí, né? Porque o petróleo é riquíssimo em carbono, então elas adoram bombas. Então é bom pensar, né, que pra gente a nutrição que a gente pega basicamente na respiração é o oxigênio. E para as plantas, o nutriente dela na respiração é o carbono. Então o bokashi com esse elemento como principal vai dar mais nutrição para ela, vai dar mais potência para ela se desenvolver. Sim. E aí isso pode ser casca de feijão, casca de cacau, a galera usa também. De amendoim, nozes, oleaginosas, né? Plantas oleaginosas, que você vai usar essas cascas
para compor ali essa sua mistura. Sim. E aí, a segunda parte seria 20% do que eles chamam de torta. E o que seria? Seria... A torta é de vegetais, que são nutrientes de alguma leguminosa. Muitas vezes é usada a mamona, mas pode ser outras plantas leguminosas, né, outros legumes, que aí vão formar essa substância mais pastosa da sua composição ali. Sim, é importante que essa parte de 20% da torta, ela seja rica em nitrogênio. Então, ela pode ser, né, da mamona, do algodão, mas também se você não tiver isso com tanta facilidade, você pode usar simplesmente o esterco, que a gente comentou aqui, o esterco curtido, né, de galinha, de vaca, e aí isso vai servir também como substituição para esses 20% aí da torta. E aí, para completar isso tudo, a gente vai colocar a matéria orgânica, assim, o adubo, né, orgânico nessa mistura. O bocashi é como se fosse como posso dizer, um adubão, assim, né, ele é uma fonte de, pode ver que dentro dele vai o adubo orgânico, assim, então ele é para ser um adubo super forte, assim, para a sua planta, para o seu solo. Um super reforço de nutrição para as plantas, que então, por isso que ele também é colocado só algumas vezes no ano, né, em épocas certas, mas não é um uso constante para o seu plantio, para a sua jardinagem, para o seu cultivo. Né? Sim, esse adubo orgânico, inclusive, ele pode ser até o seu biofertilizante líquido, diluído. Você pode jogar ele, porque essa mistura do bokashi, ela precisa ter uma umidade assim, né? Então, ali, antes de você fechar aquele sistema, ele precisa ficar úmido. Então, você pode usar o próprio biofertilizante líquido, né? E tem gente também que coloca uma partezinha de 15% de carvão triturado, né? Carvão que é bastante rico, e nesse processo ali da compostagem, com todos esses outros ingredientes que a gente falou, ele superativa assim, o sistema, e também ele dá espaço para os micro-organismos ficarem ali, é como se fosse uma casinha também para eles, né? Facilita bastante. E aí, quando você tem tudo isso, aí você fecha esse sistema. Então você amarra, prende bem, porque o sistema anaeróbio, se entrar oxigênio ali, como está úmido, pode gerar fungos, né? Então é importante que você feche bem. E aí, muitas vezes, antes de fechar, se coloca uma camada superficial de uns 2, 3 centímetros de farelo para gerar realmente uma proteção com relação à atmosfera, né? Para que aquele seu sistema não tenha contato nenhum com a atmosfera. E também com relação à proteção da umidade, porque o farelo, como é bem seco, ele vai ajudar a reduzir a possibilidade, né, de entrar alguma umidade ali no seu sistema, né, que ele vai retirar essa umidade presente ali. Sim, porque todo o processo de compostagem, como a gente falou já também, tem um aumento de temperatura, né? Então ali dentro daquele balde provavelmente a temperatura vai subir depois de uns dias. Esse sistema fica 20 dias guardado num lugar seco e ventilado, né? Esse balde que você usar para curtir o bokashi, né? Para ele ficar nesses 20 dias de repouso, ele fica normalmente guardado num lugar seco e ventilado, porque quando ele começar a esquentar, ele precisa então dispersar esse calor para a atmosfera. Então, se você deixar no lugar ventilado, é que isso vai ter a possibilidade de acontecer adequadamente. Sim. E aí, depois mais ou menos desse período,
seu bocashi está pronto. E aí depende muito, mas assim, se você não for utilizar ele todo nesse momento, que você já abrir ali, né, é importante que você seque ele. Então, só dispensar ele assim numa superfície plana e esperar ele secar, porque senão, de novo, é possível que chegue fungos, né, no seu bocashi, e aí não vai ficar muito legal, assim, porque ele ainda vai estar úmido, né, quando você tirar ele do sistema. Então, espalhe numa superfície que você consiga formar uma camada de uns 2, 3 centímetros dele, para que ela tome bastante aeração, né, para ir perdendo aquela umidade que ficou acumulada durante todo o período que o sistema teve isolado. E aí, no processo de aplicação agora do bocashi, que é esse outro tipo de adubo, né, a gente geralmente, como ele é muito forte, né, ele tem uma concentração muito forte de nutrientes, a gente faz uma divisão, assim, né. Então, para mudas, se você vai utilizar esse bocashi nessa mistura para você guardar as suas mudas, né, as suas mudinhas, você vai usar 5% daquela terra ali de bocashi, assim. É tipo uma partezinha de 5% da terra que tem na sua muda, você vai usar essa quantidade do bocashi. Você vai colocar ali. 5%, é bem pouquinho. 5% é uma parte entre 20, então é bem pouquinho mesmo. Bem pouquinho mesmo. Para hortaliças que estão ali no seu canteiro, você vai colocar de 30 a 40 gramas assim na poda, né? Então, de novo, é bem pouquinho, porque ele é bem forte, né? Então, e aí você vai fazer a mistura ali. Geralmente a gente mistura o bocashi já com o seu humus de minhoca, você pode misturar ele, ou até com uma terra, para fazer meio que uma mistura, assim, como se fosse uma diluição assim, dele. Então, Mas então, e quando você tem flores, hortaliças, plantas mais sensíveis, sempre deixa essa área que você vai colocar o bocashi misturado com o seu composto orgânico, afastada das raízes imediatas da planta, né? Porque ele tem que nutrir o solo que está em volta dessa planta e não entrar em contato com a raiz dela diretamente, né? Porque é como fosse assim um tempo de diluição daquele nutriente no solo. Porque quando esse nutriente está mais diluído no solo, é que ele deve chegar à planta. Não logo quando ele está ali no começo, com aquela potência toda, porque senão ele vai chegar com muita força na planta e se tornar agressivo para ela. Sim. Isso a gente até pode ver um pouco no documentário que a gente comentou aqui, né? Inclusive, a Ana Primavera, ela está fazendo aniversário aí essa semana de 100 anos. Ela está completando 100 anos. Dia 3 de outubro. Dia 3 de outubro. Aí, ela é uma menina muito importante, assim, em todos esses estudos sobre agroecologia, né? E esse manejo ecológico, né? Desses nutrientes e todos esses recursos. Então, que ela é engenheira agrônoma, estudou bastante coisa da biologia para entender como funcionam as interações ecológicas entre os seres que vivem ali no solo. E também ela plantava bastante em situações diferentes, né? Tratou de vários sítios, né? Em diferentes climas do Brasil, né? Mais para o sul, mais para o nordeste, mais para o cerrado. Então, ela tem bastante experiência com diferentes situações. E aí trouxe bastante desse conhecimento para as pessoas daqui. E aí então muitas pessoas aprenderam com ela e passaram a desenvolver esses processos nas suas propriedades, nos seus sítios, fazendas. Depois conheçam mais a respeito dela. Então, Ana Maria Primavera, então, uma grande árvore da permacultura, do cultivo orgânico pelo Brasil, que aí vocês podem conhecer através de livros que existem dela publicados. Tem bastante documentários e reportagens
nas plataformas digitais aí, disponíveis publicamente, gratuitamente. Fique à vontade. Para fechar, a gente tem como adubar também o nosso canteiro, né, com o bocashi. Então é importante saber também que geralmente a gente usa de 30 a 50 gramas assim, por metro quadrado do seu canteiro. Então, de novo, é bem pouco também. E aí sempre lembrando dessa questão de não colocar tão perto assim das plantas, né? Que isso pode parecer, a gente sempre acha que vai ser o mais benéfico, né? Porque tá ali mais pertinho, mas na verdade as raízes elas se alastram muito e essa comunicação, né, com os nutrientes, com o solo, ela é muito ampla assim, né? Então elas conseguem pegar os nutrientes ali de um pouquinho mais longe é até melhor assim para elas. Então, que é uma forma que muitas pessoas fazem, então é de colocar essa mistura do bocashi com o composto orgânico ali nas terras em volta, né, das plantas. E aí então, depois de realizar essa mistura com a terra, cobrir com folhas secas para proteger essa mistura da incidência direta do sol e até para que aqueles nutrientes sejam conservados mais na terra, não aconteça um processo de evaporação muito rápida, né, da umidade que existe ali naquele sistema, porque com esse transporte mais lento da umidade para o solo é que os ingredientes de nutrientes vão sendo passados ali para a terra. E aí, então vai fazendo um efeito melhor. E aí quando é feita essa aplicação no solo, é bom também umedecer um pouco, né, borrifar água por cima, para que esse processo aconteça na condição melhor. Agora a gente conclui essa parte da explicação sobre a adubação, né, a qualidade dos solos. E qualquer pergunta que tiver pode nos enviar por comentários ou por mensagens, que aí a gente responde para vocês adequadamente em breve. E aí, então, nas próximas semanas, então, a gente remete as próximas atividades, a gente faz as próximas explicações. E continue nos acompanhando para seguir as atividades. Sim, é isso, gente. É isso, todo esse processo aí é bem importante para a terra precisa de alimento, assim como a gente. E é isso, testem principalmente, porque tudo isso a gente só sabe por conta desses testes, né, que outras pessoas fizeram. E contem as suas experiências, porque isso é sempre bom. E isso também conta como diversidade, né? Diversidade de ideias forma um conteúdo muito mais rico. Então, uma coisa importante assim para fechar, é só lembrar assim dos períodos para você realizar a adubação, que normalmente são quando você tirou os frutos, né, daquela planta, quando está começando a desenvolver a florada dela, né, também, quando ela está dando as inflorescências, e quando já está desenvolvendo ali o fruto, ou quando ela está na etapa mais avançada de desenvolvimento, para ajudar ela a se nutrir, que são esses períodos que ela precisa de mais energia para desenvolver esses papéis. Então vocês observam então qual é o período para a sua planta específica, dependendo do ciclo que ela tem, né? Se é de 4 meses, 6 meses, 1 ano, para você então atuar com o seu adubo nesse momento adequado, beleza? Agora a gente vai encerrar cantando uma música do repertório popular brasileiro. Seguimos aí. Grande poder, o mar de Fulozinha. Oh, salve, salve. O nosso Deus corrige o mundo, Deus seu dominamento sempre que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento sempre que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento sempre que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento, sei que a terra gira com o seu grande poder com o seu grande poder.